Nós vamos estudar agora sobre o LiveBinds Wizard. Quando você clica aqui no formulário ou em algum componente do formulário com o botão direito, você terá então acesso a essa opção no menu de contexto, LiveBinds Wizard. Tá? Um outro local também onde você tem acesso a isso é no Object Inspector, aqui ó, LiveBinds Wizard. Se essas opções não estão aparecendo para você, você deve vir em Tools, Options, LiveBinds aqui ó, aí tem essa opção aqui ó, Display LiveBinds Wizard in Context Menu. Eu vou desabilitar essa opção. Daí você observa que desaparece a opção daqui do menu de contexto e ainda está aqui no Object Inspector. Vamos colocar um componente aqui qualquer. Você viu que com o botão não apareceu mais. Agora selecionei o formulário, também não apareceu mais, tá? Então, para que essa opção apareça tanto aqui no menu de contexto como aqui no Object Inspector, você vem aqui em Tools, Options, LiveBinds, tá? Aqui ó, é uma opção solta, LiveBinds. Daí você seleciona em Options, Display LiveBinds Wizard in Context Menu. Ok? Daí ele passa a aparecer, tá bom? Bom, e o que é que faz esse LiveBinds Wizard? Ora, ele vai ajudar o desenvolvedor a realizar suas vinculações, tá? Quando você clica então no Wizard, né, ele fornece aqui várias opções, tá? E de acordo com as opções que você selecionar, você vai navegar entre algumas janelas, tá certo? Essa primeira aqui é a janela Task, né? Select a Binding Task, tá? Então, qual é a tarefa que você quer selecionar, né? Então, você pode linkar um controle com o campo, né? Vincular uma grid com um data source, vincular uma propriedade de um componente com um controle, vincular uma propriedade de componente com um campo ou criar um data source, tá? Nós vamos estudar cada uma dessas opções, tá? E vamos realizar vários exemplos. Bom, para a gente brincar um pouquinho aqui com ele, deixa eu colocar aqui um Edit. Deixa o Edit o botão mesmo, tá? Eu vou clicar em cima do Edit, ó, LiveBinds Wizard, daí já aparece vincular o Edit com o campo, não tenho nenhum campo aqui ainda, ou com a propriedade de um componente. Aí vai dar certo, né? Porque eu tenho um botão, né? Então eu estou na Bind Task, ó, vou agora para a janela Component Property, né? Então qual é o componente? Botão 1, propriedade, text. Finalizei, ó, já fez o vínculo, né? Executei. Tá funcionando, tá? Vamos novamente aqui, LiveBinds Wizard, vincular com a propriedade de um componente, tá? Só aparece esses dois componentes, tá? Então eu não tenho como realizar nesse momento o vínculo com o outro componente aqui. Teria que inserir um componente no formulário. Deixa eu ir no botão agora, fazer com o botão. Botão, LiveBinds Wizard. Vou vincular a propriedade do botão com o controle. Next. Qual é o controle agora que eu vou escolher? Aí só tenho também o Edit. Tá? Na verdade, observe como essa janela é diferente da do Edit. Olha só. Quando eu seleciono o Edit e vou na propriedade, né, na opção LiveBinds Wizard, ele me fornece vincular o Edit com o campo e vincular o Edit com a propriedade de um componente, tá? Com o campo não vai dar certo porque ele vai me dar a opção de eu criar um data source, né, mas eu não vou mexer com isso agora. Então eu seleciono
vincular com a propriedade de um componente, daí ele só vai me fornecer mais uma janelinha, que é a propriedade do componente alvo. E aí eu tenho apenas o botão para escolher, né? Já com o botão, ó, vai ser um pouquinho diferente. Lá em Bind Wizard, opa, não é isso que eu quero. Lá em Bind Wizard, veja que aqui ele já me dá a opção de eu vincular o botão, a propriedade do botão com o campo, que é o segundo, ou vincular a propriedade do botão com um controle e não com a propriedade de um componente, tá? Então vou selecionar essa opção, daí ele vai me fornecer outras duas janelas, tá? Essa primeira janela para eu selecionar qual é a propriedade do botão que eu quero vincular, eu vou informar que é a propriedade text, next. Agora qual é o controle que eu quero vincular à propriedade text do botão? Vai ser o edit 1, mas o edit 1 já tem uma vinculação, ó. Tá vendo, ó, o ícone aqui, mesmo ícone que aparece lá no design do Live Binds, né? Então eu vou selecionar um novo controle, que nem existe aqui ainda, tá? Vou escolher um qualquer aqui, vou escolher esse ArcDial aqui, ó. E ele já me forneceu uma nova opção, vai aparecer outra janelinha para mim, tá? Escolhi o ArcDial, Next. Vou pedir para ele adicionar um label de controle e vou finalizar. Vamos organizar um pouquinho aqui os componentes. Pronto. Vamos executar e ver o que acontece. Tá aí, ó. E ele está alterando o texto do botão de acordo com o valor do ArcDial. Se eu vier aqui, ele também vai alterar o texto do botão de acordo com o que eu informar no edit, né? Então você observou nesses pequenos exemplos, né, que dependendo do componente que eu selecionar, tá, as opções que me são fornecidas são diferentes e a navegação entre as janelas do Wizard também será diferente, tá? Então você tem que realizar vários testes até você se acostumar com todas as opções que ele vai te fornecer, tá? Então vamos aqui clicar no formulário, chamar o Live Binds Wizard. Aqui nós temos a noção das opções que estão disponíveis, né? Como nós já vimos, vincular um controle com um campo, vincular uma grid com data source, a propriedade de um componente com controle, a propriedade de um componente com campo ou criar um data source, tá? Essa janelinha aqui do Wizard é chamada de Bind Task, é onde você seleciona a tarefa de vinculação. Selecionou a tarefa de vinculação, Next. Daí você vai na janelinha Controle, é onde você seleciona o controle, dependendo da navegação. No caso aqui, nós vamos para a janela de controle, tá? Você ou seleciona um controle já existente, ou seleciona um novo controle. Selecionando lá um controle, você pode chegar na janela Data Source, onde você vai selecionar um source existente, caso você já tenha aqui no formulário um prototype, um dataset, tá? Um cliente dataset. Então ele vai te fornecer aqui os sources já existentes, ou você cria um novo. Pode ser um FireDark, pode ser um DBExpress ou um prototype bind source, tá? Selecionou então o seu source, você vai chegar no campo, né, onde você vai adicionar os campos, tá? No caso aqui do prototype bind source, você pode selecionar os campos que já existem aí, ou você pode inserir novos campos. Se você tiver um objeto como o objeto pessoa que nós vimos anteriormente, você pode informar os campos desse objeto pessoa para trabalhar com ele. Aí você instancia vários objetos e vincula com o bind que vai ser criado aqui, com o objeto que será criado, né? Tá? E depois de selecionar o campo, você chega na janelinha Options, tá? Nas opções, aí vai depender do que está acontecendo, ele vai te fornecer algumas opções, que pode ser adicionar um navigator ou adicionar um label de controle, ou pode aparecer outras opções aqui dependendo da tarefa que você está realizando, tá? Se você selecionar uma outra tarefa, né, por exemplo, linkar uma propriedade de componente com um controle, observe como ele vai mudar aqui a ordem das janelas de navegação. Ó. A ordem de um controle com o campo é selecionar a tarefa, depois controle, data source, field e options. Vincular uma grid com um data source, daí você vai selecionar a grid, o data source e as opções.
vincular a propriedade com o controle, você vai ter a janelinha das propriedades, que é essa daqui, onde você seleciona o componente e a propriedade, tá? Vai virar o controle, onde você vai informar quem é o controle que vai ser vinculado à propriedade que nós selecionamos anteriormente, e finalmente as opções. A propriedade de componente com o campo, então a gente vai passar pela propriedade de componente, pelo data source que nós já vimos, pelo campo e pelas opções que nós já vimos. E o create data source nós vamos passar pela janelinha do data source, né? Nós selecionamos um data source e criarmos um do zero. Depois pelo campo, onde você vai adicionar o campo que você deseja. E depois pelas opções, tá? Então é isso, né? Tem uma série de janelas que, dependendo da tarefa que você seleciona, algumas vão aparecer, outras não, né? A sequência de janelas que vai aparecer vai depender da tarefa que você vai selecionar aqui no Live Binds Wizard, tá?